Boa noite, boa noite. Boa noite, Magali. Boa, Luci. Quanto tempo, Luci e Júlio? Romildo. Sejam bem-vindos à nova live. Hoje, com o irmão Roberto, Marcele, Bibi Cunha, boa noite. Rômulo. Magali, oi, oi. Paula. Estamos aguardando aqui, Romildo. Marli Siqueira. Mari, do Porto, Portugal, que prestígio. Deve estar 2 horas da manhã, ela está lá ligada, dando de mamar. Marli Siqueira, um abraço. Boa noite. Ariane. Luiz Fernando, que participou do teste. Tânia entrou, minha irmã. Cadê o padre Roberto? Hi, Mari. Cadê? Paula Demarred, Orlando. Olha, tá internacional isso aqui. Portugal, Orlando. Um beijo no Gustavo. Na Antônia, que fez aniversário. Antônia não, foi da Vivi. Olha só, tanta gente, tanta criança. Ó, o Roberto aqui, padre Roberto. Irmão Roberto tá entrando aqui. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vamos convidar. Hoje o tema, falar sobre a Santa Missa, a sua importância. Está conectando. Oh, boa noite! Quanto tempo, irmão? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Tudo bom? Isso, tá ruim aí. Esse nosso começo na live já faz parte. Ô, Marcos. Oi. Tá me escutando bem aí? Eu tô. Tia Dilza, tô escutando. Tua voz tá bem baixinha, mas dá para escutar levinho. Isso é pelo menos o aparelho, mas tá bom. E aí, irmão? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando aí. Boa noite. Vamos começar então a nossa live hoje sobre a importância da Santa Missa, né? Por que da Santa Missa, a importância. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para o senhor também, que é importante para a gente participar, né? E saber, né? Nós católicos, a nossa live é direcionada para os católicos, né? Sejam bem-vindos quem não é, sejam bem-vindos se vierem para ser novos católicos. E aí, irmão, fazer uma oração e começar? Vamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Te adoramos, Senhor Jesus, nessa noite, de todo o nosso coração, Senhor. E pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome de Patris, et Filhos, et Spiritus Santos. Amém. Bom, Marcos, boa noite mais uma vez. O pessoal, os corações que nos acompanham aí. A gente pode começar pelas perguntas que você tem aí, Marcos? Pode ser? Pode. E diante das perguntas, eu inspirado aí naquilo que o Espírito Santo me fala, eu vou acrescentando sobre a realidade da missa. Mas eu quero começar dizendo, vocês acompanharam o incêndio no Chile da igreja. Creio que vocês viram a pichação mais forte que tinha dentro da igreja. Morte ao Nazareno. Morte ao Nazareno. Claro que nos faz lembrar
o mesmo grito que o Senhor escutou durante a sua paixão e que hoje volta tão forte num país que era católico, tão tradicional que era o Chile. Morte ao Nazareno. Então que essa catequese sirva de uma renovação de amor do nosso coração à igreja, à esposa do Cordeiro, aos seus mistérios, que por excelência é a Santa Missa. Amém. Amém. Então, padre, né, nós vamos começar com algumas perguntas que eu peço para quem está participando, se tiver alguma pergunta, se eu puder vir aqui fazer para o senhor também, participar depois, vai ser muito bom, né? Que com certeza muitas pessoas têm perguntas, várias perguntas sobre esse tema. Bem, como participar bem do Sagrado Mistério da Santa Missa, né? Como nós devemos nos postar, estar preparado para participar, para caminhar, né? A partir do momento que a gente sai, né, de casa, do ambiente que a gente está, partindo para a igreja, para ir participar, como nos postar já desse momento, a partir desse momento? Bom, Marcos e corações que nos escutam. Primeiro momento do coração, é importante você saber o seguinte: a missa é um mistério. Tanto que depois da consagração do pão e do vinho na carne e no sangue do Senhor Jesus, a igreja diz: Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. A partir do momento que a missa é um mistério, a minha verdadeira participação na missa não está no bater palmas, não está no erguer as mãos, não está no muito falar, não está na resposta litúrgica somente, mas a minha participação, por excelência, está quando eu creio e me entrego ao mistério. Eu creio e me entrego, mesmo que eu não entenda, eu me entrego ao mistério da missa. Eu entro no mistério do Senhor. Eu entrego a minha vida àquilo que está sendo celebrado, ao mistério que está sendo celebrado. Quero dizer isso porque que dá a impressão que eu participo bem da missa somente quando eu canto, ou quando eu tenho um gesto corporal somente, ou quando eu respondo em alta voz o que me é proposto. Não. A minha participação plena, profunda, é quando eu creio no mistério que está sendo celebrado. E eu, aí já adianto, e eu me prostro, eu adoro, eu dou meu culto de adoração ao Senhor. Eu entrego a minha vida, eu ofereço a minha vida, eu consagro a minha vida ao Senhor, num ato de adoração, num ato de entrega. Aí eu começo então a participar verdadeiramente do mistério do Senhor. Volto a dizer, a missa é um mistério. Não é para ser entendido com a nossa razão somente. É um mistério que eu me entrego. Ato de adorar. Eu me prostro, eu adoro, eu creio que é o meu Senhor que está sendo entregue novamente, no sentido de que o mesmo sacrifício do Senhor está acontecendo diante dos meus olhos. Amém. Eu estou vendo aqui, padre, só um adendo, a Fernanda, que está participando aí com a gente de Brasília, tem um testemunho bonito, que ela participou de uma live nossa, da filhinha dela. Depois esse testemunho já foi passado para mim, a Luísa, e depois a gente vai passar com carinho, lindo testemunho, que ela participou. Fernanda, um beijo, Fernanda, parabéns pela sua família, né? Que Deus abençoe, viu? Então, Ô, padre, Marcos, Oi, padre.
Eu queria só responder mais essa pergunta, relembrando aos católicos os 4 fundamentos da missa. Primeiro, a missa é um ato de adoração, tá claro? Não é um ato que eu faço, que eu produzo. A liturgia vem do céu e eu adoro, eu me entrego. A missa é um culto de adoração, tá claro? Culto supremo de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Primeiro. Segundo, a missa é um ato de ação de graças. Eu agradeço ao Senhor por Jesus. Eu agradeço ao Pai por ter me dado Jesus. Eu agradeço ao Pai pela salvação que Ele me deu. Ato de ação de graças. Terceiro, ato de impetração. Repito, o que é impetração? Eu posso pedir ao Senhor. Eu posso suplicar ao Senhor uma graça. Eu posso clamar ao Senhor. Isso é a missa. E um ato de propiciação. Que palavra é essa? Eu reconheço que o Senhor deu a vida por mim. Então, essas 4 colunas da missa, tão belas. Adoração, ação de graças, reconhecimento do senhorio do Senhor e que a liturgia vem do céu. Então eu participo da missa quando eu creio que a liturgia vem do céu. É o ato do Senhor. É um presente do Senhor para a minha vida. E eu creio e adoro. Amém. É que o senhor já está falando já adiante, eu ia fazer muita pergunta. O senhor já está na santidade da missa aí. Padre, eu queria falar assim, vamos começar por etapas, né? Nós leigos, como podemos participar da missa no dia que quiser, na hora que quiser, como eu estiver. Por exemplo, eu não participo da missa há 1 ano, 2 anos, há 1 mês. E eu decidi, agora nesse domingo eu vou participar e vou comungar. Isso é válido? Como é que funciona? Qual o estado da pessoa? Bem, Marcos e ovelhas que me escutam, o primeiro fundamento é que eu tenho que ir à missa por amor. Porque eu vou encontrar o amor. O Cântico dos Cânticos, o amor é mais forte do que a morte. A missa é o meu encontro com o amor, que é o Senhor Jesus. Então eu vou à missa por amor. Eu vou à missa para encontrar o amor, que é o Senhor. Eu vou à missa para encontrar o amor, que é o Senhor. Então, qual é o pecado de quem não vai à missa? É o pecado contra o amor. É o pecado de não desejar encontrar o Senhor Jesus. Então, a igreja depois te orienta. É um pecado você faltar à missa, porque é um pecado contra o amor de Deus. É uma ingratidão ao Senhor. É uma ingratidão ao Senhor. Quantos ainda acabam indo à missa por preceito somente? Eu vou porque se eu não for, Deus vai me castigar. Ou se eu não for, eu vou perder a graça. Não é somente isso. O que o Senhor espera é que você vá ao encontro dele por causa do amor, para encontrar o amor. Se me perguntasse o fundamento de um sacerdote celebrar a missa todos os dias, é porque ele não pode viver sem o amor da vida dele. Essa é a razão. O sacerdote, ele celebra a missa diariamente e deve celebrar porque ele não pode viver sem o amor da sua vida, sem se alimentar
do esposo da sua vida, que é o Senhor Jesus. Então, eu creio que aí, Marcos, essa resposta vai um pouco no mistério da igreja, mas é isso. Se eu amo o Senhor Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero comungá-lo, eu quero escutá-lo, eu quero senti-lo. Se eu não amo o Senhor Jesus, eu não quero. Então a missa não significa nada para mim, porque eu não amo o Senhor Jesus. Então, são respostas hoje fortes, viu? Mas a pergunta, padre, irmão, é que, por exemplo, né, pela lei da igreja, como católico, não participar da missa de domingo é um pecado, não é isso? É motivo de confissão. Ou... Se eu falto à missa propositadamente, se eu falto à missa por dispersão, por não querer, por preguiça, por não querer mesmo, por não ter tempo, entre aspas, é um pecado contra o amor, é um pecado. Acomodação. É como se você dissesse, eu não preciso do sacrifício do Senhor, eu não preciso de Deus na minha vida. Eu rezo em casa, eu leio a Bíblia. Nós não somos protestantes. Não basta para nós a Bíblia. A fé católica não é somente a palavra escrita. A fé católica é a fé do comungar Deus, do sacrifício do Senhor, Jesus. Eu vou à missa para encontrar o Senhor. Então, quando eu não vou à missa por negligência, por tibieza, porque eu não quero, por preguiça, porque não entendo, porque eu não compreendo, porque o padre A, B ou C, é pecado contra o amor. Deve-se confessar. Tá. Hoje em dia, na pandemia, né, por causa dessa pandemia, entre aspas, esse vírus, muita gente deixou, a igreja, né, autorizou, foi autorizado pela igreja, se é autorizado pela igreja, né? Mas na volta a gente sente que muitos ainda não voltaram, né? A volta da igreja está sendo lenta. A gente vê que nos bares, nada contra, nas praias, maravilha, vitamina D, que bom, estão indo às praias. Mas as igrejas estão com dificuldade. A gente vê pessoas, né? Outro dia encontrei com uma pessoa que eu perguntei para ela, falei, eu tenho medo. Eu falei, então a senhora deve estar passando dificuldade alimentar também, porque se ela tem medo de ir à igreja, deve ter medo no supermercado. Deve estar fraca, não sei como é que ela está se alimentando. Se ela pede em casa, não, tem um sistema que a gente pede em casa, mas mesmo que pede em casa, enfim. As pessoas têm que se alimentar, humanamente falando, certo? E o alimento do sagrado, da Eucaristia, que é todo nosso diferencial, né? Para o cristão, que nem o senhor falou, pelo amor, eu sempre digo o seguinte, eu tenho 5 netas, eu estou com saudade delas, meus filhos, é o amor, né? O pai, a mãe, né? Quando olha o seu filho, você tem um amor, você sente saudade. Nada me afasta, né? Você morre pelos filhos. E eu vejo que às vezes as pessoas se acostumaram, se acomodaram. É fácil, a igreja permite, sou de risco, sou de maior idade, eu não vou receber. E aí, padre, como é que é esse pensamento? Porque Deus vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Que alegria quando vou à casa do Senhor. Que alegria quando recebo Jesus sacramentado. E aí? Vamos responder, Marcos. Bom, Espírito Santo me ajude. Essa ausência dos fiéis na igreja, no templo de Deus, nos atos de Deus, como dizia o nosso querido Papa Paulo VI, aonde Deus habita corporalmente nos tabernáculos, essa ausência do povo não é somente medo, é falta de amor pelo Senhor Jesus. Esse medo é uma desculpa somente em outras situações para dizer que não há amor pelo Senhor Jesus. Não há amor. Pode ser grupo de risco, grupo de não risco, não importa isso. Se eu amo o Senhor Jesus, eu posso ir à missa, e eu tenho condições de ir à missa,
nem que for quilômetros de distância da minha casa, se eu posso ir à missa e não vou, não é somente medo, é falta de amor ao Senhor Jesus, é falta de fé, é falta de entrega, é falta de abandono. Então, essa pandemia tem revelado que não há amor suficiente pelo Senhor Jesus. Não há amor. Marcos, não é o nosso tema aqui, mas no Oriente Médio, a gente vai tanto ao Oriente, a gente sabe, na Síria, países muçulmanos, mesmo agora no Chile, vamos aí pertinho aí, quantos católicos estão sofrendo essas injúrias, e não tem grupo de risco, não tem pandemia que segure um coração que precisa do Senhor, que tem sede do Senhor. Eu quero dizer assim, uma senhora de 60 anos, que é de grupo de risco, e fica vendo novela da Globo a noite inteira, e não vai à missa, pergunta ao teu coração que tipo de fé é a sua. Uma pessoa de grupo de... Vamos falar de grupo de risco, vai. Que vai ao mar, que vai à praia, que vai ao mercado e tem medo de igreja. Eu quero dizer para você que você tem falta de amor pelo Senhor Jesus. Não é grupo de risco nada. Esse medo seu é hipócrita. E eu lembro do evangelho de ontem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dá à epidemia o que é da epidemia, mas dê a Deus o que é de Deus, a tua presença. A tua presença, o teu amor. É vergonhoso hoje o testemunho dos católicos. É vergonhoso. Vergonhoso o que está acontecendo. Vergonhoso. Eu continuo crendo na ignorância. Melhor crer na ignorância dos católicos do que nessa tamanha falta de fé que estamos vendo. Eu já disse para vocês, eu creio numa das lives, um sacerdote amigo meu, ali da região onde a Itália foi mais atingida, ele disse que depois da pandemia ele colocou um cartaz dizendo: a igreja está fechada não por causa do vírus, mas por falta de fiéis. Por falta de fiéis. Eu creio, Marcos. Eu me lembro de Dom Vantuan, aquele arcebispo que ficou preso tantos anos, se eu não me engano, na China, se me falha a memória, e celebrava a missa com uma gota de vinho e uma fração de pão. Falava que o vinho era para o seu dor de estômago. Colocava uma gota por dia na palma da sua mão. E assim comungava o sangue do Senhor. Sem julgamento, mas a verdade é essa. A nossa fé católica hoje, de muitos, causa vergonha aos que não creem. Você disse aí, eu nem gosto de comparar praia com igreja, mercado com igreja. É a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, praia de César, diante do mistério, praia é de César, mercado é de César, porque tudo que o Senhor Jesus fala, tudo que você come vai para a fossa. Então, nada mais do que isso. Agora, perder o que é do céu, perder o alimento do céu. Quem come a minha carne terá vida eterna. Por medo e mais, por falta de fé, é muito triste. Eu quero só acrescentar, Marcos, que a Santa Missa é um sacramento de 3 colunas. Sacramento presença do Senhor, por isso o tabernáculo. Sacramento sacrifício, o altar. E sacrifício comunhão, quando você comunga o Senhor.
comunga, se alimenta do Senhor, se alimenta do Senhor. É isso. Eu fico até abatido quando falo disso, porque é muito duro. Hoje eu estou um pouco abatido com o que eu vi no Chile. Quando o cara sobe na torre, joga a imagem de São José para baixo. Depois, quando a torre vem abaixo, o povo tudo gritando. E depois, morte ao Nazareno. Tô até chorando, né? É algo que é inadmissível os católicos não irem à missa. É isso aí, é falta de amor. O Senhor não tem sido amado. O Senhor não tem sido amado. Nós somos um bando de ingratos. Um bando de ingratos. Batizados ingratos. Batizados ingratos. É isso daí. Então, padre, essas são coisas, né? Desde o tempo, o senhor estava falando dos católicos, a gente lembra de Roma, né? Das catacumbas, onde as pessoas desciam nas catacumbas para ter um momento, né? E a gente tem tudo aberto ainda, graças a Deus. Graças a Deus. E aí muitas vezes a gente deixa de lado a Deus. Importante, padre, uma vez ouvi de um sacerdote muito interessante. Deus não precisa em nenhum momento de nós. Nada. Se eu for à missa, se eu não for, se eu deixar, se eu buscar outra coisa. Ô, Marco, desculpa entrar. Isso é tão verdade que o sacerdote não precisa do povo para celebrar a missa. A missa é lícita. A missa é o sacrifício do Senhor, mesmo sem a presença dos fiéis. Porque a missa é um ato do Senhor. O sacerdote é persona Christi. Tá bom? E se você me der um espaço aí, eu faço agora uma pergunta para vocês. A pergunta agora é minha. Por que o sacerdote é o primeiro a comungar na missa? E por que um sacerdote, mesmo em pecado mortal, quando ele começa a missa, ele tem que comungar? Ele não pode ficar sem comungar. Por quê? Eu vou responder mais para frente, tá bom? Me lembra aí. As pessoas vão respondendo aí. Boa pergunta. Vamos lá, outra pergunta. As festas litúrgicas têm algum significado? Mas hoje é festa litúrgica. O que significa isso? Algumas pessoas perguntam. Festa litúrgica? Qual é o entender de festa litúrgica? Mas o fundamento da festa litúrgica é o seguinte. A igreja é a esposa do Cordeiro. É a esposa. A igreja é a esposa. Como diz o Apocalipse. O que a esposa deseja? Recordar os mistérios do esposo. Que a esposa, qual é a alegria da esposa? Falar do esposo. Recordar os mistérios do esposo. Por exemplo, vamos a uma comparação. Quando você faz 10 anos de casado, 15, 20, 25... é lícito que o casal recorde com alegria os momentos. O que a igreja faz como esposa? Ela quer recordar, não só recordar, tornar presente os mistérios do esposo. Então, o Natal, a Páscoa, Pentecostes, o tempo comum da vida de Jesus. A igreja, o que ela quer? Eu quero dar a vocês as festas do meu esposo. Eu quero dar a vocês os mistérios do meu esposo. Isso é o que a igreja faz, a liturgia faz. A liturgia torna presente, não é só recorda. Torna presente os mistérios do Senhor. Torna presente os mistérios do Senhor. E nós chamamos de festas litúrgicas. Tempo litúrgico, tempo da quaresma, tempo do advento, tempo da Páscoa, tempo comum, festas dos santos que morreram pelo Senhor, os mártires, festa dos confessores, festa das virgens,
tudo por causa do esposo, tudo por causa do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, outra pergunta, padre. Qual horário que eu devo chegar na Santa Missa? Tem gente que chega em cima da hora, missa às 5, chega às 5. Se eu chegar às 5h15, é válido? Se eu chegar a que horas que não é mais válida? Dia de semana tem diferença do domingo? Desculpa. Pois é. Vamos lá. Domingo. A palavra domingo significa Dominus, dia do Senhor. Dominus, domingo, dia do Senhor. A igreja nos ensina que o domingo, Dominus, é o dia do Senhor. E se é o dia do Senhor, é ato do meu coração escutar a sua palavra, participar do seu único e eterno sacrifício e comungar a sua carne e o seu sangue. Ponto final. Domingo. Graças a Deus, hoje, a igreja possibilita ao fiel de comungar até 2 vezes por dia. Você pode participar 2 vezes da missa por dia e comungar o Senhor 2 vezes por dia. A igreja te permite, te dá essa graça de receber o Senhor 2 vezes por dia. Então temos a missa na férias, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Tá bom? Então, dia de semana nas férias, você é livre para ir à missa ou não. Você é livre. Agora, domingo, dia do Senhor, como já falamos aqui, é um dia por excelência que a igreja te pede, te suplica com amor que você esteja na casa do Senhor para escutar o seu evangelho e comungar a sua palavra. Bom, que horas eu tenho que chegar à missa? Bem, aí é uma questão novamente do amor, do carinho, da preparação. Já entrei no jejum eucarístico, que a igreja pede 1 hora antes de comungar. 1 hora, melhor ainda, 1 hora antes da missa. Se a missa é às 7, começa o jejum às 6. Se a missa é às 10, começa o jejum às 11. Se a missa é às 4, começa o jejum às 3. Tá claro? 1 hora antes da missa, não de comungar. Não adianta entrar na igreja comendo pipoca, comendo doce, comendo cachorro quente. Bem, por que é esse jejum? Por quê? Primeiro, para que o seu coração, a sua alma entenda que você não vai na missa para comungar um alimento normal. Você não vai na missa para comungar pão, nem para beber vinho. Você não vai na missa para comer uma comida da terra. Você vai na missa para comungar o pão do céu, a carne e o sangue do Senhor. Então o jejum te lembra isso. Pera lá, espera. O meu alimento não será um alimento qualquer. Eu vou ficar 1 hora sem me alimentar, porque o meu alimento será o meu Senhor Jesus Cristo. Pronto. Por que eu chego antes na missa? Porque eu me preparo. Eu sei que hoje na igreja, na maioria delas, é uma balbúrdia de bagunça. Não se tem mais silêncio. Infelizmente, nesse segmento, pegaram o tabernáculo e jogaram para o lado. Para dizer assim, não, tem que ter um local reservado para que o fiel possa adorar o Senhor no canto da igreja. Ora, para mim é uma desculpa esfarrapada aí, porque o lugar do tabernáculo do Senhor é no centro da igreja. E o católico que tem que aprender a silenciar, o católico que tem que aprender a reverenciar o Senhor, a entrar em silêncio na igreja. Lembra-te, a persignar-se. Toca a mão na água benta pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. E faz a genuflexão e permanece em silêncio diante do Senhor. À espera da missa. Era assim. Hoje é impossível. Você chega dentro da igreja, claro, nem todas. Conversa daqui, conversa dali.
e celular de um lado e celular do outro. E, então, se perdeu aquele pré-momento, prefácio, né? Aquele prelúdio de se esperar o tempo da missa. Mas aí depende do seu coração. Eu aconselho vocês chegarem pelo menos 15 minutos antes da missa. E se tem aquela bagunça, se tem a capela particular, vai para a capela particular onde está o Senhor e ali se prepare para a Santa Missa. Tem dois verbos aí diferentes. Um é assistir à missa, outro é participar da missa, né? O correto é participar, não assistir à missa. Porque assistir, a gente assiste um filme, nem às vezes presta atenção. Mas o mais difícil é saber participar, né? Muitas pessoas também vão à igreja, padre, e vão com texto. No meio da missa estão rezando o texto. E aí, é certo? É correto isso? Vamos lá. Vamos falar um pouco da tradição. Antes do concílio, e é uma missa que eu amo muito, a missa tridentina, o sacerdote celebrava versus Deum, não estava dando as costas, estava versus Deum, e a missa era em latim, e havia aquela conotação de assistir à missa. Esse assistir significa você não precisa compreender a missa. Você precisa estar diante do mistério. Estar diante do mistério. A pregação era em português, mas toda a oração eucarística era em latim. E o padre pregava em português. E durante a missa, então, como era em silêncio, o povo, então, ficava rezando o terço durante a missa, né? Enquanto o sacerdote celebrava a missa, o povo ficava com muito carinho, rezava o seu terço e participava da missa nesse sentido. Assistia à missa, porque eles não sabiam o latim, não tinha muita compreensão do mistério, e então ficava no seu tercinho, tal. Nada de errado, nada de contra, porque a igreja viveu isso milênios. Depois do concílio, que veio a missa, quando o padre se volta para o povo e vem a língua vernácula, a língua de cada país, então se vem a questão de participar da missa. Eu já comecei a live dizendo, o que é participar? É falar muito? É bater palma? É cantar alto? É ficar gesticulando? Não. Aí vem também o erro desse não entendimento da participação, que eu já expliquei aqui. Participar é a tua vida, é entrar no mistério, é crer no que está se realizando diante dos seus olhos. Então, hoje tem senhoras que ainda rezam o terço, que vem daquela tradição antiga, da missa antiga, que se rezava o terço durante o sacrifício da missa. E hoje, claro, não é lícito, né? Não se deve, claro, rezar o texto durante a missa. Você tem que, como eu já falei aqui, você tem que participar da missa com todo o seu coração, com toda a sua alma, e depois você reza o seu texto, ação de graças, ou se preparando para a missa em outro momento, mas claro que não é lícito você hoje rezar o terço durante a missa. Que bom. Padre, eu percebo que muitas pessoas estão falando de missa diária. Realmente, para quem está nos ouvindo, ouve o senhor falando, dá até medo, entre aspas, assim, nossa senhora, eu não estou nessa santidade, eu não estou nessa participação. Mas eu vejo por mim, porque na minha vida sempre, com todos os meus pecados, com toda a minha distração, com toda a minha fraqueza, quanto mais eu participo da missa, sempre que posso, diariamente, não porque sou melhor, pelo contrário, sempre eu vejo pelo lado da pessoa, por ser pecador, a participar da missa todos os dias e receber Jesus é um conforto muito grande. É um conforto, eu vejo assim, para você que está nos ouvindo, agora estou eu falando do pecador, não é o irmão santo que falou. Não deixe de ir à missa, mesmo que você sinta, principalmente, aí o irmão pode falar melhor do que eu, tentações para não participar, tentações para se afastar. Eu me lembro quando eu comecei a participar da missa, eu namorava a Cláudia, que é amiga lá daquela que o senhor gosta, daquela fala.
Eu me lembro, minha esposa, eu me lembro que eu sentia uma tentação muito grande, viu, padre? Eu suava frio, passava assim, eu ia para a missa, eu suava, me sentia muito mal. Eu vi que era uma tentação. E até hoje, né, sempre quando eu posso, eu estou vendo muitas pessoas aqui, que pena que eu não estou ainda podendo participar, na minha igreja não tem missas diárias. Realmente é que pena, porque quem pode, às vezes você mora perto da igreja, participa. No dia de semana é meia hora, 40 minutos. Você vai se sentir fortalecido, né? Porque você recebe o corpo e o sangue de Jesus. Nessa pandemia, eu tive a graça de participar todos os dias da missa, porque eu fui ajudar o meu frei aqui, me ajudava. Eu cheguei a chorar no dia que ele me convidou. Falei, não acredito, né? Eu sou realmente pecador e preciso do corpo e sangue. Então, para você que está nos ouvindo, o irmão Roberto falar, às vezes fala, meu Deus do céu, eu não estou... Não, o caminho é esse. Eu sempre falo, caminho é esse. Procure melhorar, né? Eu falo sempre que procure, a gente não é perfeito, a gente é pecador. Ô Marcos, tem que tomar cuidado com essa... Esqueci o nome da palavra que se dá, essa mania de achar que é indigno. Ninguém é digno do Senhor. Ele nos faz dignos. E o problema é o seguinte, a Santa Missa, ela começa com um ato penitencial, Kyrie eleison, em grego, Senhor piedade, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, para que você receba o perdão do Senhor. O Senhor disse, eu vim para os doentes. A missa é para os doentes. A missa é para os pecadores. Basta lembrar que o Senhor Jesus, na última noite da sua vida, deu o seu corpo e o seu sangue para 12 homens fracos. Um iria trair, o outro ia negá-lo, todos vão fugir na noite do Getsemane. Porque assim, claro, se você tem um pecado que te pesa no coração, vai à confissão. Mas lembrei a palavra, sem esse escrúpulo tem gente que confessa só para comungar, né? Então, esse escrúpulo que é um pecado contra o amor de Deus. Veja, se eu tenho a minha fraqueza, você tem a sua, mas eu vou à missa, o ato penitencial, me arrependo dos meus pecados, eu peço ao Senhor. Aí cada coração sabe o pecado que o ato penitencial lhe convém aquela alegria do perdão e vai à confissão. Mas eu vejo hoje que muitas pessoas acabam sendo escrupulosas demais e perdem a graça. E aí entra aquilo que você falou, o demônio entra para acusar. Quem acusa, diz o Apocalipse, é Satanás. O acusador é o demônio. O Senhor Jesus veio para os doentes, o Senhor veio para os fracos. A Santa Missa é uma festa de amor para os pecadores. Então, o Senhor te ama, o Senhor te espera. Outra coisa é a pessoa que fala assim, eu pequei mesmo, não estou nem aí, não quero saber, vou lá comungar mesmo, não estou nem aí com aquilo que o Evangelho fala, não estou... que é a falta de arrependimento. Mas quando você tem um arrependimento, e outra, o arrependimento vem da graça, não é mérito seu. Quando você tem o arrependimento, já é Deus dando a graça, não é mérito seu. Cuidado com o pelagianismo, uma doutrina que Agostinho lutou ferrenhamente contra ela, que está embargada no espiritismo, que eu sou, eu consigo, eu faço, eu sou digno, eu me salvo. Joga fora tudo isso. Quem te salva é o Senhor. A missa é o amor de Deus. A missa é a vida de Jesus que se entrega por você. Esse escrúpulo não é de Deus. Esse escrúpulo é do demônio. Por favor. Amém. Padre, essa pergunta que eu vou fazer agora vem para quem está nos ouvindo agora. Não deixem de ouvir o vídeo que o padre fez agora na última quinta-feira, a pregação.
Linda pregação. Linda, linda. Nós vamos fazer uma live, eu não vou nem sobre a pregação que o senhor fez. E Mas você essa pode minha encontrar pergunta, essa pregação lá no site da TV Século XXI, ou no meu Facebook, lá você vai, Instagram, tá lá a pregação, foi no na meu, última, linda, no meu linda, site, parabéns. viu? E essa pergunta vem em cima, mais ou menos, da pregação que eu vi hoje, linda, maravilhosa, que o senhor fez. Eu posso ser católico e participar de outra religião e receber Jesus? Como é que é isso? Eu posso participar, eu sou católico, vou à missa, mas participo de outra religião que a doutrina não tem nada a ver com a nossa fé católica. Posso? Tranquilo? Marcos, geralmente a pessoa, essa palavra comunhão é tão forte que ela até toma o lugar de Jesus, não é? Assim, eu vou receber a comunhão. Não é assim que se fala? Não, peraí, você vai receber o Senhor Jesus e entrar em comunhão com Ele. Mas se fala receber a comunhão, porque você tem que estar em comunhão com a esposa de Jesus. Você tem que estar em comunhão com os mistérios do Senhor. Então, é tão verdade, Marcos, que eu tenho aqui um livro que chama Antologia Litúrgica, que fala das missas do primeiro século, que a missa era dividida em duas partes, missa dos catecúmenos e missa dos fiéis. O que era a missa dos catecúmenos? Quando terminava a pregação, a leitura do evangelho, a pregação do evangelho, tá certo? Quem não era batizado era convidado a sair da igreja. Então, abrem as portas. Os que não eram batizados só podiam participar do primeiro momento da missa, que era a nossa liturgia da palavra, vai. Tá bom? Então, até a profissão de fé, eles ficavam. Vamos jogar para a missa de hoje, tá bom? Escutava a primeira leitura, a segunda leitura, evangelho, tudo direitinho. Aí, eles saíam da igreja e só ficava para a segunda parte da missa, o ofertório para frente, quem já era batizado. Tá bom? Quem era batizado estava em plena comunhão com a igreja. Não tinha ídolos, não tinha feitiçaria, não tinha idolatria, não tinha magia negra, não tinha nada disso. Naquela época já tinha. Não tinha, porque eram os batizados, estavam em comunhão profunda com o Senhor Jesus e com a igreja. E a igreja dizia assim: o que é santo, aos santos. Não dei aos cães o que é santo. Quem são os cães? Os que não estavam em comunhão profunda com a igreja. Então, respondendo, claro que não. Você só pode comungar o Senhor Jesus em comunhão profunda com a esposa de Jesus. Ou você está em comunhão com a igreja e comunga o Senhor, ou você não está. Tá claro? Isso era tão forte na igreja primitiva. Repito, quem não era batizado tinha que sair. Abra as portas, saíam. E só ficava para o mistério eucarístico do Senhor, para a ceia do Senhor, do seu corpo e do seu sangue, quem estava em plena comunhão com a igreja. E naquele tempo, para ser batizado, precisava estar em plena comunhão com a igreja. Não é hoje, está cheio de católico pagão, católico espírita, católico isso, católico aquilo. Não. Era a comunhão profunda com a igreja, com a doutrina da igreja. Tá claro isso? Creio que eu respondi, né? Muitos aí perguntaram maçonaria, o senhor já explicou, espiritismo também. Mesma coisa. 18, Espiritismo, maçonaria, Rosa Cruz, yoga, religião da yoga que está infiltrada aí na ginástica, tem que tomar muito cuidado. Seishonoye, religiões budistas, poder da mente, cartomancia, aquilo que nós falamos nas lives aí um tempo atrás. E Deuteronômio 18, quem quer entra lá em Deuteronômio 18 vai ver realmente o que Deus fala, né? Doutrinas protestantes que não creem na presença real de Jesus. Não estou falando da igreja ortodoxa, que é bela, igreja
ortodoxo oriental, igrejas que são sérias. Agora, católico que vai nessas igrejinhas aí, que falam mal da Virgem, falam mal, não zombam do corpo do Senhor, você não pode, não está em comunhão. Não está. Não está. Irmão, nós estamos chegando ao fim, eu quero fazer 5 minutos de oração que as pessoas pediram, vamos fazer oração. Marcos, deixa eu responder aquela pergunta. Por que que o sacerdote é o primeiro a comungar na missa? Porque o sacerdote, ele é o sacrificador, ele é o persona Christi. E a missa, atenção, hein? A missa só é consumada quando o sacerdote comunga. Enquanto o sacerdote não comunga, a missa não é consumada. Aí sim, depois que o sacerdote comunga o Cordeiro de Deus, a igreja convida os fiéis, vinde para o banquete do Cordeiro. Aí o sacerdote, que é o ministro ordinário, só ele pode tocar no corpo de Deus, só ele pode tocar no corpo de Deus, só ele é o ordinário, só ele toca no corpo de Deus e entrega o Senhor aos fiéis. Corpus Christi. E aí os fiéis também participam do sacrifício do Senhor. Tá claro isso? Claro, ficou bom. Teve algumas pessoas que responderam aí bem parecido, então de parabéns. Estamos terminando, mas eu queria colocar uma coisa que não deu tempo, que está muito incomodando, é ver vários filmes, né, principalmente em relação ao sagrado, à Eucaristia, ao sangue e o corpo de Jesus. Essa semana eu passei para o senhor que eu recebi, né, e as pessoas, coitadas, né, confundindo, né, pela pandemia, eu distribuí o sangue num copinho de café plastificado com a Eucaristia. Olha, Padre Queresia, olha que coisa maligna, que coisa horrível. Ô Marcos, o Papa Paulo VI disse em 62, 63, se eu não me engano, que a fumaça de Satanás havia entrado no templo santo de Deus. Tudo isso é a fumaça de Satanás. Esse desrespeito com a carne e o sangue do Senhor, esse desrespeito com o altar, esse desrespeito... Eu queria até falar da veste sacerdotal, vou deixar para a próxima live. Isso. O que significa a veste sacerdotal, que é maravilhosa. Então, esse desrespeito à veste sacerdotal, esse desrespeito ao altar, essa relativização, essa dessacralização, será assunto da próxima live, nós vamos falar muito sobre isso. Muita coisa acontecendo. Eu soube até que tem igrejas que estão dando o sagrado numa pinça. Eu fiquei muito triste, pegando Jesus numa pinça por causa da contaminação. O vírus se tornou, é aquela pergunta que eu fiz na outra live, o vírus se tornou Deus, né? Deus está servo do vírus. É uma coisa que realmente entristece o nosso coração, na nossa fé, né? Morrer com Cristo, né? Verdadeiramente se perguntar, morrer com Cristo, poucas pessoas realmente Por isso eu quero, até chorei um momento aqui, eu quero convidar vocês, fiéis, filhos e filhas da igreja, como eu falo em minhas pregações há mais de 15, 20 anos, por favor, amem o Senhor Jesus, adorem o Senhor Jesus. Quando você entrar no templo de Deus, dobre os seus joelhos diante do tabernáculo, participe da missa com a sua vida, com o seu coração, com a sua entrega. Não escute essa live somente por escutar. Reescute essa live, não para minha glória, nem do Marcos, para a glória de Deus. Escuta o que é do Senhor. O que eu ensinei aqui para vocês é da igreja, não é minha, não é eu não. É o mistério do Senhor, tá certo? Então, reparem o Senhor, amem o Senhor, porque o Papa Paulo VI é o Papa que eu mais amo. E ele morreu de dor. De ver o corpo e o sangue do Senhor já tão pisado e maltratado em nome hoje não só de uma pandemia, mas de uma impiedade, de uma dessacralização diante do Senhor.
Amém. Rapaz, infelizmente está acabando, estou vendo aqui o horário. Faltam 3 minutos, vamos fazer oração. E eu termino dizendo, né, uma frase que eu aprendi com o padre há muito tempo. Não brinquem com Deus. As consequências são eternas. Né? As consequências são eternas. Não brinquem. Então, essas pessoas lá do Chile, as pessoas que estão me entristece muito, né? Porque elas não sabem com quem estão brincando e as consequências são eternas. Irmão, vou pedir oração. Eu só pensava que se eu tivesse lá, viu, Marcos, eu ia abraçar o sacrário e ia morrer queimado com o Santíssimo ali, viu? Que seria... Eu não falo isso para minha glória, não, mas se eu estou ali, viu, Marcos? Eu corria... Quando eu li aquilo lá, Morte a Nazareno, eu falei, Senhor, se eu tivesse lá, eu corria onde estava o tabernáculo, naquela igreja, e morria queimado, abraçado com o Senhor ali. Que seria a morte mais linda da minha vida, sabe? Porque essa falta de amor pelo Senhor é algo inacreditável. Mas vamos fazer uma oração. Vamos. Oração. Eu queria deixar as pessoas que estão perguntando, devido a compromissos do irmão Roberto, a gente não vai poder fazer, infelizmente, eu já estou triste, toda segunda-feira as lives. Só de 15 em 15 dias. Então, segunda-feira que vem não tem, só vai ter na outra, mas a gente vai avisando, vai acompanhando. Se Deus quiser. Com certeza o tema a gente vai dizendo depois. Está sempre no Instagram da Demaré, quem acompanha a Demaré, no Instagram do irmão Roberto também. Quinta-feira. Lembrando que quinta-feira estou pregando na TV Século XXI, na Noite Carismática, sobre o corpo e o sangue do Senhor. Tá bom? 8 horas. Se quiser acompanhar, quem não pega a TV em casa pode ver pelo site da TV, pelo aplicativo da TV. Noite Carismática, quinta-feira, 19h30. Eu, Padre Eduardo, Irmã Luísa, estaremos lá adorando o Senhor e eu estarei pregando sobre o mistério do corpo e do sangue do Senhor. E essa live, a partir de amanhã, está no canal da Demaré do YouTube, tá bom? Vamos fazer oração, né, para as pessoas que estão acompanhando, quem está dizendo. A gente vai terminando essa oração, se terminar no meio, mas a benção. Eu peço uma oração para mim especial hoje, viu? Estou precisando de uma oração. Tá bom. Nós temos quanto tempo, Marcos? E, padre, acho que é 2 ou 1 minutinho. Tá bom. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, a nossa gratidão por essa noite, por poder falar dos teus mistérios, poder falar do teu amor, da tua presença, do teu corpo, do teu sangue, do teu sacrifício eterno, da tua doutrina que vem do céu, da tua liturgia que vem do céu. Senhor Jesus, eu peço que para confirmar tudo que foi dito aqui, Senhor, que é teu, do teu Espírito Santo, o Senhor cure o nosso coração, o Senhor cure as enfermidades do nosso corpo, que o Senhor realize milagres naqueles que te comungarem a partir dessa live, que te adorarem, que te servirem, que o Senhor realize maravilhas, Senhor, nos corações que nos escutam. Gratidão, Senhor. E o Senhor me fala de uma cura de um senhor que nos escuta com pneumonia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cura de um câncer na próstata. Obrigado, Senhor. Pela graça dessa cura, desse nódulo no seio. Gratidão, Senhor, pela cura dessa labirintite e por tudo aquilo que o Senhor vai realizar quando te comungarem. O teu amor, sentir o teu amor, a tua graça, Jesus. Esse alimento que é a nossa vida, que és tu. Gratidão, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. No céu, rogai por nós, Padre Pio, Carlo Acutis, rogai por nós, santos e santas do Senhor, os santos e santas do Chile, São Martinho de Lima, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no coração, Marcos, beijo no coração para todos.
Tá, até a próxima. E, por exemplo, Se irmão, Deus quiser. nessa oração, só um detalhe. Veio do meu coração uma pessoa que estava participando com um coração muito triste, que Deus estava dando alegria e, principalmente, ela sentiu, até chorou junto com o Senhor, que ela vai retornar para a Santa Missa, Amém. né, como uma verdadeira cristã. Tá bom, Padre? Obrigado. Até 15 dias, não até segunda, mas se a gente está junto. Beijo no Muito coração, obrigado. amo vocês. Reze por nós. Obrigado a todos que participaram. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Muito bom participar. Tá, benção.